Amigos e amigas, muito bom dia. Gostaria de deixar uma reflexão matinal nesta manhã bonita e ensolarada do dia 6 de agosto de 2025, uma quarta-feira. E eu gostaria de começar nessa reflexão matinal discorrendo algumas passagens bíblicas para o nosso pensamento, para a nossa reflexão. A nossa vida, se ela sempre for baseada na palavra de Deus, desde a nossa juventude, assim como, por outro lado, se a nossa vida, a nossa saúde, ela for direcionada para uma alimentação saudável, nós vamos envelhecer com mais segurança e mais satisfação no que fazemos, e também mais saúde, se a nossa vida foi orientada desde mais cedo para uma alimentação saudável e também uma vida equilibrada, buscando na palavra de Deus viver, praticando o bem, viver promovendo a paz. Em Provérbios 23:17, lá está dizendo: não tem inveja dos pecadores, não tem inveja dos maus. Se eles fazem coisas que você fica com água na boca, se vire as costas. Não pense nisso. Pense em Deus. Pense que Deus tem coisas maiores para você, porque você não sabe o destino deles, o amanhã deles, como será. O hoje até pode parecer um paraíso, mas quem sabe as consequências que o aguardam no futuro. Por isso, diz Provérbios 23:17, não tem inveja dos maus, dos pecadores, naqueles que andam cartando alto, que andam esnobando grandeza, riqueza, felicidade e sensualidade, porque com farto dinheiro, mas antes você persevere no temor do Senhor, que você terá uma recompensa segura, duradoura e que pode até se eternizar, se levada para a eternidade. Em Salmo 119, versículo 102, diz assim o salmista: eu não me aparto do juízo de Deus, ou seja, da disciplina, da justiça, da correção, dos ensinamentos, de tudo o que Deus faz para proteger os seus filhos nos caminhos que levam para a luz, que levam para a vida, que levam para uma felicidade mais duradoura, embora não seja aquela felicidade tão explosiva, seja mais moderada, mais serena, mas seja permanente, tenha sustentabilidade. Então diz o salmista aqui: eu não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensinas de forma permanente, de forma segura. E isso estou deixando para a nossa reflexão do nosso dia a dia, no nosso pensamento. E em Eclesiastes 11:9 é falado para os jovens, que na mocidade possam trilhar por caminhos agradáveis aos olhos e ao coração, mas olhe, moderação, porque de tudo o que você fizer, você vai prestar contas a Deus. E se Deus vai pedir conta. E se você extrapolar demais, passar demais dos limites, transformar a sua liberdade em libertinagem irresponsável, poderá no fim a conta chegar e você ter que pagar mais caro e não ser um bom negócio. Então, desde a juventude, se alegre, se divirta, brinque e esbanje sua energia, mas com responsabilidade, porque tudo tem um preço, tudo vai ser cobrado, tudo tem que ter responsabilidade, tudo está se plantando, seja o que for, em tudo, e a colheita vai chegar. E se a plantação não tiver sido bem sucedida, não tiver sido orientada para ser uma boa plantação, a colheita também não vai ser boa. Ninguém colhe uva de espinheiro, nem figo de abrolhos, como ensinou Jesus, ok?
E em João 10,18, mostra a segurança de Deus, a segurança de Jesus, a segurança do cristão. E nessas horas que o cristão pensa, poxa, mas eu vou viver tão deprimido, eu vejo tanta gente cartando alto, numa sensualidade, num gasto de dinheiro, numa felicidade, me fazendo tanta inveja. E os outros moços que brincam, que não pensam em nada, parece que nada lhes vem de castigo. Não, pense antes com Jesus. João 10,18. Jesus disse, olha, até mesmo a minha vida que eu vou entregar a pecadores, a pessoas iníquas, a pessoas perversas, eles não têm poder de tirar ela de mim. Mas sabe por que eu vou aceitar entregar? Vou aceitar eles fazer o que eles querem? É porque eu tenho a capacidade dada por Deus de receber lá na frente ela de volta com o maior suporte, com o maior galardão, porque o meu Pai me deu esse poder, essa autoridade, e me deu também uma missão muito importante a ser feita aqui nessa terra, uma missão incompreensível para os que vão tirar a minha vida, e nessa missão ela vai me levar a um patamar muito mais alto quando eu deixar que levem a minha vida e eu recebê-la de volta. Eu vou estar numa patente super altíssima que ninguém vai compreender e nem acreditar, ok? Então, gente, é para a nossa reflexão no dia de hoje. E eu quero deixar aqui também, como eu estava falando, que eu iria falar um pouquinho sobre saúde, eu me volto, de certa forma, para a terceira idade, porque eu já estou nela e muita coisa faltou para mim fazer direitinho, porque eu não tinha conhecimento, mas a pena é que a maioria das pessoas que estão na terceira idade, a maioria deles está bem mais doente do que eu. Então, isso também é para os jovens, para os que estão na boa idade, na idade da força de todo o talento, porque nessa idade é que eles cuidam da sua saúde, preservam a sua saúde para ter uma boa velhice, melhor do que a nossa, que não tivemos tanto conhecimento. E hoje eles têm mais acesso, embora não busquem, embora não se interessem, mas aí já é uma perdição de tempo. O doutor João Sório, ele fala que a falta de vitamina B12 pode levar à demência, ser uma das causas. Que a gente sabe, muitas vezes é chamado um Alzheimer, muitas vezes é chamado de diabetes no cérebro, ou a terceiro tipo de diabetes que é no cérebro, é açúcar no cérebro e tal, e que o cérebro, o neurônio não funciona mais direito e faz confusão mental em tudo o que ocorre, tá? Mas, então, esse doutor, ele sugere que a falta da vitamina B12 pode ser uma causa, mas isso eu estou falando hoje de demência, porque eu já falei tanto aqui da lucidez, prestar atenção nessas coisas sábias que Deus ensina, e a demência acomete hoje pessoas até não tão velhas, e ela, de certa forma, está afetando muitas pessoas hoje em dia mais do que em outros tempos, além de tantas outras doenças que hoje estão afetando mais as pessoas. Sim, o doutor João Sório, ele também diz que, por exemplo, sífilis pode causar demência. A falta do exercício físico, uma vida sedentária, pode ajudar a influenciar na demência. E às vezes nem todo mundo está em condições mais, principalmente na terceira idade, de fazer exercício físico, porque alguns sofreram acidente ou outras coisas que deixaram sequelas que dificultam mais, mas tudo bem. Ele diz que a falta do exercício físico pode contribuir com a demência. A absorção de gorduras não boas podem contribuir com a demência, e a absorção de gorduras boas em quantidade suficiente já ajudam a manter um cérebro mais funcional, né? E também ele fala de evitar o açúcar no sangue, como eu já falei no começo, ela é considerada, a demência também é considerada como uma diabetes no cérebro. Então o açúcar ele vai para a corrente sanguínea e acaba no cérebro. Também ele faz menção ao uso do tabagismo e do alcoolismo, que também contribui para levar à demência. E ele fala o que eu até estou, em parte, tendo
um pouco da sarcopenia, ou seja, um pouco da perca de músculo na idade, na terceira idade. E ele fala que isso, todas essas coisas aqui que ajudam a evitar a demência, ou contribuem, também ajudam a manter a musculatura mais firme. E uma delas também é a vitamina B12. O complexo B, mas a B12 é o que ele mais menciona. Ele fala que o hipotiroidismo também pode levar à demência. E muitas pessoas têm problema de tireoide, né? E que precisam buscar tratamento. Para prevenir isso é melhorar a pessoa. Uma das coisas muito importantes na pessoa para envelhecer bem é ter juízo. Saber não ser tão demente. Saber pelo menos conectar o que é mais necessário, fazer uma interpretação correta, um planejamento correto, saber dar um conselho correto. Isso é atribuição aos sábios de cabelos brancos, era na antiguidade. E hoje em dia, se a pessoa começa a ficar demente, ele já confunde coisa com coisa e já não sabe mais o que está acontecendo. Ele fala que um dos sinais também que pode mostrar que está começando a demência pode ser a diminuição do paladar e do olfato. Não sente mais cheiro, não sente mais sabor, tá? E também altera o padrão do sono, sono fragmentado, não dorme direito, músculos fracos, como eu disse, é o começo da sarcopenia aqui. Eu até tenho um pouco disso e preciso buscar corrigir, ainda não está fora de tempo. Fica difícil de memorizar as coisas, de fazer pequenas contas aritméticas, que às vezes antes fazia com mais facilidade, né? E tem um prejuízo na interação social, já não sabe se expressar bem numa roda de amigos, numa roda de conversa, esquece sempre o nome de pessoa. Eu também tenho esse problema, sempre tive. E não foi nem só, foi desde jovem. Esquecer o nome de pessoas, eu guardo a fisionomia fácil, mas o nome, geralmente, eu esqueço se eu não tiver um conhecimento mais bem. E tem pessoas que perguntam uma vez, repete o nome, aí nunca mais esquece o nome. Mas eu não. Se eu pronunciar algumas vezes o nome da pessoa, ainda não é tão fácil eu todo tempo relacionar aquele nome com aquela aparência física. Pode ser que eu não lembre mais o nome. Já é um problema mais particularizado, que parece que nesse ponto eu já vim com um pouco desse problema. A pessoa perde a orientação espacial, fica mais fácil, como se dizia na gíria antiga, se arear, não saber mais onde está. Esse também, desde eu novo, eu nunca fui muito bom na orientação espacial, né? Ok. Mas já em outros pontos eu até ganho dos outros. É assim, como eu desde 7 anos de idade, eu já comecei a lecionar, a alfabetizar pessoas. Nesse campo aí eu sempre fui bom para dar. Tive com sobra essa parte. Foi mais bem regulada, mais bem apurada a minha organização neural nesse ponto aí. Ok, gente? Então, já vimos aí as nossas mensagens bíblicas do dia para pensar, para refletir. E hoje ficamos com isso aqui, é do Dr. João Soria, mostrando como a pessoa identificar e buscar prevenir, na medida do possível, a demência, o Alzheimer, a diabetes cerebral. Ok, gente? Por hoje eu quero deixar um abraço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro, se o Criador assim nos permitir. Antes eu ainda quero dizer, no finalzinho, que a gente, pensando em tudo isso que eu falei, e principalmente nessas passagens bíblicas, olha a vida de um político inteiro como nós temos agora. Eu nem desejaria mencionar, está tão mencionado o nome, político que... Mas pode ser, não dá para ficar encoberto como o Bolsonaro. Já chegou à presidência da República. A vida inteira não pensou nisso, não pensou nessas coisas de Deus, não pensou no temor do Senhor, só fez bravata, só fez o mal e aí já está preso em prisão domiciliar e para ser julgado. Então, para ver como
A falta de reflexões, assim como essa, a falta de um amadurecimento espiritual, pode levar a pessoa a caminho ruim. É como foi dito, na tua mocidade, anda por caminhos que alegram o teu coração, que alegram os teus olhos, mas anda com moderação, porque tu irá prestar conta. Se a pessoa extrapola, quando chega a conta, às vezes já numa certa idade, é muito pesada. Que Deus seja louvado. Abraço a todos e a todas.